Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos conversar sobre o diabetes. Então vem comigo. Eu acho que todo mundo sabe que o diabetes é o aumento da glicose do sangue. Geralmente esse aumento da glicose ocorre ou por deficiência da ação da insulina ou por deficiência da produção de insulina. Insulina é justamente o hormônio que, quando nós comemos, você libera a insulina para botar a glicose dentro da célula. E quando esse sistema está alterado, esse aumento da glicose do sangue gera efeitos ruins para a sua saúde. E quais são esses efeitos ruins para a sua saúde? O excesso de glicose gera a produção de proteínas glicadas, gera a produção de AGEs, estresse oxidativo, inflamação. E isso tudo deteriora o seu corpo, fazendo alterações geralmente micro ou macrovasculares, levando ao aumento do risco de doenças renais, podendo ser uma das maiores causas de insuficiência renal crônica, levando a alterações da retina, podendo levar à cegueira, alterações no nervo, levando às neuropatias do diabetes, com dor, alterações de formigamento, ou até mesmo distúrbio do sistema nervoso autonômico, e as complicações macrovasculares, como aumento do risco de infarto, aumento do risco de demência, aumento do risco de doenças cerebrovasculares. O grande problema do diabetes é que muitas vezes é uma doença silenciosa. A maioria das pessoas só vão ter sintomas quando o estágio já está avançado do diabetes, já com algumas complicações relacionadas de anos de descontrole dessa glicose. E quais são os sintomas que vocês devem ficar atentos que podem sugerir que você já esteja com diabetes? São as famosas polidipsia, poliúria e polifagia, que seria excesso de sede, excesso de urina, excesso de fome e no estágio mais avançado até acompanhado com uma perda de peso. Apesar de a grande maioria das pessoas acharem que existe somente a diabetes do tipo 1 e tipo 2, na verdade existem vários tipos de diabetes. Sim, tem a diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, tem a diabetes do tipo 2, que geralmente está associado à resistência insulínica, aumento de peso. Nós vamos conversar um pouco a respeito sobre isso, é a mais comum. Existem as genéticas, um exemplo é as MODs, tem as relacionadas com medicamentos, infecciosas, relacionadas a outros tipos de distúrbios hormonais, e também tem as causas exócrinas pancreáticas, por exemplo, pancreatite, relacionada com o abuso do álcool, e a gestacional, que está associada à gravidez, justamente na pessoa que tem tendência a ter. A diabetes do tipo 2, que está associada a excesso de peso, gordura abdominal e resistência insulínica, é justamente a diabetes mais comum. Estima-se que 90% dos casos de diabetes sejam do tipo 2. E como nós estamos vivendo numa epidemia mundial de obesidade, hoje em dia mais de 50% da população do Brasil está acima do peso, estima-se que 6 a 10% da população mundial tenha diabetes do tipo 2. E o mais preocupante é que pelo menos um quarto, ou seja, 25%, não sabem que tem diabetes, justamente por ser uma doença silenciosa. E isso é tão preocupante que, se continuar nesse ritmo de crescimento do diabetes, 1/3 da população americana estará diabética em 2050. E a diabetes, nós sabemos que é a principal causa de doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renal, aumentando muito o risco de mortalidade. E o que se fazer então para nós prevenirmos o diabetes e prevenirmos todas essas complicações que são relacionadas com o aumento da glicose? Não há dúvidas, principalmente no diabetes do tipo 2, que o excesso de peso é a principal causa do diabetes
E principalmente alimentação muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos que sobem muito rápido o açúcar no sangue, que são os carboidratos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, como por exemplo pães, doces, bolacha, açúcar, né? Tudo isso que infelizmente a população tem comido demais. E também a falta de atividade física. Estudos no Brasil mostram que 70% da população é sedentária e uma das grandes maneiras de você utilizar essa glicose em excesso, esse carboidrato em excesso e melhorar a ação da sua insulina é a prática regular de atividade física, buscando assim o controle do peso, a perda da gordura abdominal e a prevenção ou até mesmo a melhora do diabetes. Outra coisa que o diabético sempre tem que fazer ao consumo é uma alimentação muito rica em antioxidantes, porque naturalmente o excesso de glicose cria estresse oxidativo, cria AGEs que gera muita oxidação. Então comer muitas verduras, legumes e alimentos muito ricos em antioxidantes para você controlar essa oxidação natural que o próprio diabetes proporciona. Mas com certeza a prevenção sempre é o melhor caminho, com prática de atividade física, como eu falei para vocês, e uma alimentação saudável. E também fazer um acompanhamento médico regular para saber se você tem diabetes ou pré-diabetes, se você precisa ou não de medicamentos associado a um estilo de vida saudável. Até a próxima, eu agradeço e muito obrigado.